Bom dia, meus irmãos. Hoje é o primeiro dia do ano que nós vamos estudar a palavra de Deus aqui na nossa escola dominical. No ano passado, nós fizemos um estudo panorâmico da Bíblia, né? Nós estudamos de Gênesis e terminaríamos em Apocalipse. Mas, aprove a Deus que os planos fossem mudados um pouco e Apocalipse ficou para 2022 e isso foi muito bom. O que a gente estudou no ano passado, a gente pegava um livro e falava aspectos gerais desse livro, de ter uma visão geral do que aquele livro passa. E isso foi muito bom, que eu acredito em todos os livros a gente viu muitos aspectos que às vezes não são falados na igreja, numa pregação ou num determinado estudo. Então, acho que essa proposta foi bem atendida. E hoje a gente vai terminar esse estudo. E a gente vai terminar esse estudo com Apocalipse. Só que Apocalipse é um livro diferente. E por ser um livro diferente, a gente não vai fazer um estudo como naqueles moldes do ano passado. Vai ser um pouco diferente. E os irmãos vão ver isso. Então, a princípio, tenha na sua mente, no seu coração, de que você vai ter milhões de respostas e elas não serão respondidas hoje. Apocalipse é um livro que ele tem que ser interpretado de uma forma específica. Alguém sabe me dizer como que a gente lê e interpreta Apocalipse? Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Joelho no chão. Quem mais? Apocalipse é qual livro da Bíblia? Primeiro ou último? E se o Apocalipse é o último livro, quando existe um filme, uma coleção de livros, você começa do último. Se tem uma trilogia de filmes, você não vai começar do terceiro, vai? Você vai começar de qual? Do primeiro, né? Ontem, por exemplo, eu estava assistindo um filme com a minha esposa, que é o quarto. E aí, algumas coisas eu estava relembrando lá com ela, assim, no primeiro aconteceu isso, no segundo aconteceu aquilo. Se você não assistiu o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto você está boiando. Apocalipse é a mesma coisa. Você não vai chegar para uma pessoa que se converteu agora e falar assim, aqui, lê Apocalipse e você vai ver o que vai acontecer no fim do tempo. A pessoa não vai ter uma base, você precisa ir lá no início. Então, a chave é essa. Para a gente entender e interpretar Apocalipse, a gente precisa entender, interpretar e conhecer toda a Bíblia. De novo, para a gente entender e interpretar Apocalipse, a gente precisa entender, estudar a Bíblia inteira, lá de Gênesis até chegar a Apocalipse. Apocalipse ele não é um livro que se interpreta sozinho. A gente interpreta Apocalipse com a própria Bíblia. A Bíblia, ela comprova a própria Bíblia. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Eu mandei no grupo algumas perguntas. E eu vou fazer uma aqui. Às vezes eu mandei antes, foi propositalmente, para a gente começar a pensar a respeito do assunto. E vai a primeira pergunta. E fiquem à vontade para responder com sinceridade de coração. Se você morrer agora, aqui, se você morrer hoje, você vai para onde? Para onde que você vai? Você tem que ter certeza para onde você vai, né? Você vai para onde? Hã? Para o paraíso. Todo mundo concorda com o pastor? A resposta de pastor tem um peso, né? Todo mundo concorda que você vai para o paraíso? Jesus disse para o ladrão que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, se você morrer aqui agora, você vai para o paraíso? Todo mundo tem certeza disso? Beleza. Quanto tempo você vai ficar no paraíso? Então, o paraíso é o quê? Essa é que é a questão. Porque nós temos dois lugares que são tratados na Bíblia. Existe o céu e existe a terra, certo? O paraíso é qual dos dois? Quando Jesus fala com o ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, o que é o paraíso?
E é isso que a gente vai tentar entender hoje. Mas para a gente entender, como eu disse no início, não dá para a gente pegar Apocalipse, debruçar a respeito de Apocalipse, sem pegar o que foi tratado em toda a história do cristianismo. Então vamos lá. O que é o paraíso? Vamos falar do primeiro paraíso? O primeiro paraíso é chamado de Éden. Se alguém tiver com a Bíblia em Apocalipse, esquece Apocalipse por enquanto. Abre lá em Gênesis. Vamos acompanhar lá em Gênesis. Todo mundo sabe que no início Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. E aí Deus começa aquela sequência. Existe um ajuntamento de águas e Deus faz com que a terra se ajunte e saia do meio dessas águas. Havia trevas, Deus faz luz, Deus faz separação entre elas, à noite, manhã, primeiro dia, e aquela sequência de criação de Deus. Nós vamos debruçar, depois dessa criação que é dada no capítulo 1, vamos falar lá no capítulo 2, para a gente ir direto no que nos interessa. Vamos entender esses dois capítulos de Gênesis. Esses dois capítulos eles descrevem qual era o habitat, qual era o local que Deus criou para que o homem vivesse. E tenha sempre em mente, Deus é perfeito, não é? E Deus fez coisas perfeitas, certo? Então Deus, quando criou a terra e quando criou o paraíso, ele era perfeito, certo? Porque ele foi criado por Deus e Deus via que aquelas coisas eram boas, certo? À medida que Deus criava, o que a palavra de Deus registra? E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, até que Deus chega lá na sua obra-prima, que nós vamos falar qual é. Então, nesse local, Deus mostrou 3 coisas, lá no início da história da humanidade. A primeira, no capítulo 2, verso 4. Deus cria a sua obra-prima. Qual que é a obra-prima de Deus? O homem. E por que o homem é a obra-prima de Deus? Porque ele é feito com quais características? A imagem e semelhança de Deus. Por isso que o homem é o máximo da criação. Por isso que ele é o ápice de tudo. Mas o homem não é a última coisa que Deus cria. Vire sua página aí. A gente está lendo o verso 4 do capítulo 2. Alguém lê para mim o verso 8 do capítulo 2. Olha que interessante. Depois do ápice da criação, que é o homem, Deus plantou o quê? Um jardim no Éden. Como que está escrito aí? Lê para mim. Jardim no Éden. Imagine o seguinte, você vai comprar um... Por mim, se quiser, pode deixar apagado, o que for melhor. Eu consigo ler aqui. Então, Deus cria um jardim no Éden. Se você... Imagine que você vai numa loja, você vai lá na Ceilândia, você vai comprar um sofá. Aí você vai comprar um sofá, o sofá é da sua casa, certo? Você vai colocar o sofá onde? Na sua sala, certo? Não é o sofá, não é a sua sala. O sofá vai ficar na sua sala. O jardim ele foi colocado no Éden. Então, Éden, no capítulo 1, é o que se chama de porção seca da terra. Veja que havia águas e Deus faz o ajuntamento das águas. Desse ajuntamento das águas, Deus tira uma porção seca desse. E dessa porção seca se chama Éden. Então imagine um círculo grande. Esse círculo grande é o Éden. E dentro desse círculo grande há um círculo menor, que Deus coloca um jardim. Então Deus é o jardineiro por excelência, que coloca um jardim aqui no Éden. Depois da sua obra-prima máxima, que é o homem, Deus pega o homem e coloca no meio desse jardim. Tem uma segunda característica que é abordada aqui em Gênesis, que Deus mostra nesse jardim também criado por ele, que é a sua justiça.
Lá no capítulo 3, quando Adão e Eva eles caem e acontecem a queda, Deus mostra ali a sua justiça e tem várias implicações a respeito disso que nós vamos tratar. Mas Deus também revela a sua graça, também nesse jardim que ele criou. Porque Gênesis 3,15 está escrito assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é chamado o proto-evangelho. Aqui é a esperança que nós temos do Messias, de Jesus Cristo, o Salvador, que vai destruir e destruiu a serpente, que nós já sabemos. Então, essas são as 3 características principais que Deus revela, não só aqui e agora, mas Deus revelou lá no princípio de todas as coisas. A sua obra-prima, a sua justiça e a sua graça. Todo mundo junto aí? Alguém tem alguma pergunta? Alguém discorda de alguma coisa? Só abrir um parênteses aqui. Hoje é uma aula que todo mundo é livre para discordar de tudo, tá? Até aqui nós estamos tratando de verdades particularmente simples da Bíblia, mas nós vamos pegar um ônibus e a gente vai viajar por lugares bem diferentes. Então, se alguém discutir ou discordar ou tiver alguma visão diferente, fique à vontade. Escola dominical serve para isso, tá? É só você levantar sua mão e pedir a palavra. Então, no princípio, lá em Gênesis 1, tudo foi criado por meio do quê? Da palavra, o verbo. O verbo é quem? É Jesus. Porque o verbo, no sentido de uma frase, o verbo é aquilo que traz a ação, certo? E Jesus é quem? Ele é o agente, não é? Não é Jesus que faz todas as coisas? Então, tudo foi criado por meio dele, para ele e por ele. Em Gênesis 2, nós vemos o jardineiro por excelência. Deus cria um ambiente encantador no meio do Éden e coloca ali a sua obra-prima. E aqui a gente já pode começar a fazer algumas analogias com o que é muito falado hoje, principalmente nas escolas. Provavelmente todo mundo já ouviu falar o que é Pangeia, né? O que é Pangeia? Hoje nós temos 5 continentes, né? A Pangeia é aquela teoria dos evolucionistas que defendem que havia um só continente, mas houve separação desses continentes, hoje agora existem 5. E aí eles fazem essa dedução por vários aspectos. Pegam espécies que, na mesma linha, né, do Brasil com a África, dos Estados Unidos e Canadá com a Europa, e eles conseguem juntar um continente no outro, e eles deduzem, provavelmente houve sim esse continente único. E a gente tem embasamento bíblico para concordar com isso? Deus havia águas, e Deus fez o quê? O ajuntamento da terra. Deus não fez vários ajuntamentos, Deus fez um ajuntamento. Existia uma porção seca que saiu do meio das águas. E do meio dessa porção seca, Deus colocou um jardim. A gente pode concordar com essa ideia? Sim, essa ideia é biblicamente compreensível. Se a gente olhar à luz do que diz Gênesis, a gente pode concordar com isso. Isso é bom para a gente, às vezes, tomar cuidado para tudo aquilo que é falado nas escolas. Não, isso não tem nada a ver. Que a Bíblia diz que Deus fez assim. Bom, mas vamos ao pé da letra do que diz a Bíblia. Esses indícios do que os cientistas encontram, está aqui também. Ó. Muitos cristãos acham que quando eles morrerem, eles vão para o céu. Quem morreu e que acha que vai para o céu, levanta a mão. Eu vou para o céu. Você vai para o céu também? Gente, quem não vai para o céu aqui? Todo mundo vai para o céu, né? Mas quanto tempo nós vamos ficar lá? Será que o céu é realmente o lugar para o qual nós fomos criados? Não. Nós não fomos criados para o céu. Nós nem entramos em Apocalipse ainda. Olha o que está na palavra de Deus. Deus criou o homem e colocou aonde? Na terra. Deus não colocou o homem nos céus. Nos céus já havia outra criatura. Os querubins, os anjos, os querubins que tampavam a sua face, o seu rosto com as suas asas, para nem olhar para o Deus, para não serem consumidos, e cantavam, louvavam a Deus e louvam a Deus o tempo inteiro. Mas o homem não foi criado para isso. O homem foi criado e colocado na terra. Bom,
nesse sentido, o céu é um lugar o quê, então? Provisório. O céu é um lugar provisório porque quem morrer hoje, e muitos com certeza estão morrendo, nesse exato segundo, aqueles que são filhos de Deus, que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, eles estão indo para o céu. Mas o céu é como se fosse uma ponte. O céu não é o lugar de homem. Já a terra é o lugar definitivo, onde a gente vai passar na eternidade. E a gente vai ver isso. Às vezes a gente confunde um pouco, e é muito falado em quase todas as igrejas, quando fala a respeito de morte, nós vamos viver com Deus no céu. Bom, é uma meia-verdade. A gente vai viver com Deus no céu. Até quando? Até Jesus voltar. E nós vamos ver que a própria palavra de Deus diz isso. Por que a gente vai para o céu quando a gente morrer? Quem está morrendo hoje, por que ele vai para o céu? Por que ele não fica aqui? Por que ele não vai para a nova terra? Nós cantamos agora, novos céus, nova terra. Por que a gente não vai para esse lugar de uma vez? E por que a gente não fica aqui? Olha lá para fora. Lá para fora tem o quê? Tem morte, tem violência, tem fome, tem pobreza. Certo? Quando a gente morrer, a nossa natureza física, ela se vai, mas a espiritual não. E a nossa natureza espiritual, ela está santificada e selada por quem? Pelo Espírito Santo. Sabe por que a gente vai para o céu? Porque quando a gente morre, a nossa natureza espiritual não combina mais com essa terra e com esse habitat do jeito que ele está. Por isso a gente vai para o céu, que é um lugar provisório. E quando Jesus voltar, a nossa natureza física, ela vai ser glorificada e refeita. Aí sim, a nossa natureza espiritual e física, ela vai combinar com o aspecto da nova terra que está sendo construída. Todo mundo entendeu até aí? Então, por que a gente não fica aqui perambulando? Por que a gente não vai para essa nova terra maravilhosa? Porque a nossa natureza não combina com ela ainda. Com a nova a gente não combina porque a gente não tem um novo corpo. E com essa a gente não combina porque o corpo que está aqui, o mal que está aqui, não combina com a nossa natureza santificada. Alguma pergunta daí? Todo mundo está entendendo tudo? Tudo que diz respeito a nós. Sim, a gente vai até falar onde que... Alguém sabe onde fica o céu? Ninguém sabe onde fica o céu, não? Essa é a resposta mesmo, Joel. O céu é ó. Nós vamos tratar sobre isso. Oi? Uhum. O corpo transformado só na segunda volta, só quando Jesus voltar. A terra transformada só quando Jesus voltar. Por isso que tudo que a gente é hoje, vive hoje, contempla hoje, tudo está na mão de quem? Como está em Gênesis, é feito pelo Verbo. Enquanto Jesus não voltar, a gente não vai ter um novo corpo, a gente não vai ter uma nova terra, a gente não vai ter um novo céu. Porque o céu, como o presbítero Ilquias disse, ele sempre existiu. Sempre, eu digo, antes da criação do homem. Porque o céu também é criação, certo? A única pessoa que é eterna no espaço e no tempo é Deus. O céu foi criado de alguma forma. Mas o céu também vai ser refeito. Veja, o céu vai ser refeito. Então vamos lá. Quando a redenção se completar, nós, remidos, a gente vai voltar para o nosso lar original. Mas o lar original é esse que está em Gênesis. Deus criou um jardim perfeito e colocou sua obra-prima. Nós vamos voltar para esse jardim? Sim e não. A gente vai voltar para esse jardim que, na própria palavra de Deus, é chamado de paraíso. No Velho Testamento,
Se refere ao paraíso, aquele local que Adão e Eva moraram antes da queda. E a gente vai voltar para esse paraíso, mas vai ser um paraíso um pouco diferente. Salmo 78, 69. Alguém abre para mim, por favor, e faça a leitura. Salmo 78, versículo 69. Quem construiu? Deus. Ele é firme. Alguém pode destruir? Não. Mas Apocalipse fala que essa terra ela vai ser o quê? Destruída? Não. Ela vai ser feita o quê? Nova. E através do quê? Do fogo. E qual que é a conotação do fogo na Bíblia? O fogo diz a respeito de pureza, de purificação. Por isso que na Bíblia, quando fala a respeito do ouro, que o ouro ele é purificado, porque você esquenta o ouro, você derrete ele, você tira aqueles metais que não pertencem ao ouro e fica aquele ouro puro. É isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Jesus não vai destruir essa terra por inteiro. Ele vai pegar essa terra e purificá-la e refazê-la nova. Não vai explodir a terra. Não vai existir terra mais. Não, ela vai ser completamente nova, de uma forma que é difícil a gente enxergar hoje por conta da nossa natureza. E um aspecto importante, Deus, quando mostrou a sua justiça lá no jardim, houve dois tipos de morte. Houve a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual, quando Adão comeu do fruto proibido, foi imediata. Adão, naquele exato momento, ele morreu espiritualmente. Ele desobedeceu a Deus. Mas a morte física não foi imediata. Adão viveu bons anos depois disso, certo? Guarda esse aspecto, que isso é importante para a gente. Por que a gente deve crer na literalidade dessa palavra? Todo mundo crê que Adão e Eva realmente existiu? A gente tem que crer nisso. Todo mundo crê que Deus fez o céu e a terra por meio da sua palavra? A gente tem que crer nisso. Todo mundo crê que Deus fez um jardim perfeito, o melhor jardineiro fez o melhor jardim e colocou ali no meio sua obra-prima para guardar o jardim? Sim. E esse é um aspecto importante. Adão e Eva, quando foram colocados no meio do jardim, eles não foram colocados lá e sentaram numa boa poltrona e viram os animais domésticos, os animais selvagens mais afastados, viam as frutas, as flores e contemplavam e passando ali, escutando, conversando com Deus. Ele conversava com Deus, ele contemplava a criação de Deus. Mas Adão e Eva, eles faziam o quê? Eles trabalhavam sem o fardo, sem o suor, sem a mancha do pecado. Eles trabalhavam no sentido de cuidar da criação. Eles eram a autoridade máxima colocada ali no jardim. Tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, olhe para a nova terra e os novos céus. A gente tem que desespiritualizar o que muitas vezes é tratado em novela das 9 da Globo. Eu lembro quando eu era criança, passou A Viagem. Era o Antônio Fagundes de branco, né? Carolina Ferraz, eles andando de branco nos céus, todo mundo lá sorrindo, e havia uns que tinham que rezar por eles, que eles não estavam muito bem. Meus irmãos, é espiritualizar demais. O novo céu e a nova terra, onde a gente morar, a gente vai trabalhar, a gente vai comer, a gente vai viver. Tudo isso para quem? Para Jesus. E quem vai estar com a gente nessa nova terra? Jesus. Alguém viu Deus Pai em alguma vez aqui? Alguém vê o Espírito Santo? A gente vê quem? Jesus. Agora você imagina, você sair da sua casa, você indo trabalhar com Jesus, vendo Jesus, caminhando com Jesus, você se banqueteando com Jesus, o tempo inteiro com Jesus, sem morte, sem fome, sem dor, sem pranto, sem nada disso. Essa pergunta está lá no final. Se vai ter só dia, essa pergunta está lá no final. E essa pergunta é uma das mais difíceis. Mas por que a gente deve crer na literalidade? Alguém, não precisa abrir não, a gente vai só citar. Mateus 19, do verso 3 ao verso 6,
é um texto que é citado por Jesus Cristo. Jesus Cristo pega essa referência citando Gênesis 1, 27, que eu vou ler. E diz assim, Gênesis 1, 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem criou o homem, e a mulher os criou. E ele cita Gênesis 2, 24, que diz, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus fala a respeito do matrimônio ali em Mateus, e ele cita exatamente esse texto de Gênesis. Agora, Jesus, Deus, cita Gênesis 1 e Gênesis 2, trechos desses dois. E a gente vai deduzir que Jesus não acreditava na literalidade do restante do texto? Será que Jesus acreditava só nesses 2 versículos que ele citou? E o restante Jesus falou, não, o resto não é literal, não. O resto é só um conto, é uma alegoria para a gente tentar entender como foi a criação. Não. Jesus cita a Bíblia, porque ele é a própria palavra, para nos mostrar, nos indicar e testificar que aquilo que Moisés registrou foi inspirado realmente por Deus, e nós devemos crer nele com fé. Com base nisso, a gente deu uma pincelada no que é o paraíso. E todos esses aspectos do paraíso, eles vão indicar, vão apontar para o novo paraíso. Veja que nós estamos com um problema até aqui. Quando a gente morrer, a gente vai para o paraíso. O Jardim do Éden é citado como paraíso, mas o céu também é citado como paraíso. Então, talvez a resposta para esse problema é que nós vamos para os 2 lugares. Depende do que tempo que nós vamos morrer. Se nós morrermos antes de Jesus voltar, nós vamos para o céu durante um determinado tempo. Mas se a gente não morrer fisicamente e Jesus voltar, a palavra de Deus diz que aqueles que já estão mortos ressuscitarão. E aqueles que estão vivos, num piscar de olhos, eles serão transformados. E aí a gente vai estar na nova terra. Um símbolo importante que é colocado aqui nesse Jardim do Éden é a árvore da vida. O que é a árvore da vida? Ela representa uma função importante. E ela não aparece só em Gênesis. Olha o que ela aparece. Gênesis 2:9, Apocalipse 2:7, 22:2, Ezequiel 47, Provérbios 11, Provérbios 13. O que é a árvore da vida? É uma árvore normal, linda, vistosa, que foi colocada no meio do centro desse jardim, onde Adão e Eva moravam. Enquanto Adão e Eva comiam dessa árvore, eles estavam nutridos fisicamente e espiritualmente, porque era uma árvore natural com propriedades sobrenaturais, pelo que ela mostrava. Essa árvore da vida, ela pode ser assemelhada com o que é a Santa Ceia hoje. É um pão e um vinho naturais, com propriedades sobrenaturais, porque nós cremos que Jesus se faz presente nesse momento. Jesus nos passou esse sacramento e nós somos abençoados com esse sacramento. Assim é a árvore da vida. A árvore da vida é uma criação que Deus colocou ali no jardim para lembrar Adão e Eva de quão dependentes eles são de Deus e que eles são criaturas de Deus, eles não são criadores. Todo mundo entendeu? É exatamente essa palavra. Acho que não está aqui não, né? Tá não. Acho que você leu o mesmo livro que eu, viu? Hã? Cadê? É uma espécie de árvore sacramental. Ela indica a manutenção da comunhão com Deus no jardim. O que ela é símbolo? Esperança, retidão e sabedoria. Por quê? Porque ela é a representação de Deus ali. Mas olha, Deus andava com Adão, falava com eles de alguma forma que a gente não cabe a nós especificar como. Mas a palavra de Deus falava que Adão conversava com ele, ouvia ele, certo? Eles tinham um relacionamento pessoal. Mas tem uma condição. Se o homem comesse dessa árvore, ele vive para sempre. Mas eles viveram para sempre?
Então, por não obedecer, Adão foi proibido de comer dessa árvore. Ele é lançado fora do paraíso. Às vezes, muito é abordado, explorado a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva comeram, o que muitas vezes é tratado como uma maçã, né, nas ilustrações. Mas por Adão e Eva ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, eles não podem comer mais. E eles são lançados fora. Vamos abrir lá em Gênesis 3:22. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que o homem não estenda a mão e tome também a árvore da vida, ou no bom português parafraseando, Adão e Eva estão caídos. Eu não quero que eles roubem dessa árvore, porque eles não podem. O que eu vou fazer com ele? Para que eles não estendam a mão, comam e vivam eternamente, o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. Lavrar a terra no sentido de que aquela escritura ali está em nome de Deus. Ele criou, ele que é o dono de todas as coisas. Deus lança Adão e Eva para fora desse jardim, para que eles não comam dessa árvore mais. E essa expulsão de Adão e Eva, e esse distanciamento de Adão e Eva da árvore, da árvore da vida, representa, assim como a árvore representa a expulsão de Adão e Eva daquele que é a vida, daquele que é Deus. Eles não conseguem ser nutridos mais. Vamos falar de outra árvore agora. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore é mais bem falada, mais bem explorada nos dias, né? Um grande teólogo norte-americano diz o seguinte: o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela não era venenosa, ela não tinha um fruto tóxico, não havia nada de tóxico na perfeita criação de Deus. Veja, Deus criou tudo perfeito, e Deus via que aquilo que ele acabou de criar era bom. Então a gente não pode pegar como se fosse uma espécie de maçã que é tratada, e é uma maçã venenosa, e foi por causa do veneno daquela maçã que Adão e Eva se contaminaram e caíram. Não, não é isso. O aspecto da árvore é natural, mas a implicação de que tem naquela árvore que é sobrenatural. Porque essa árvore é a prova de obediência. E ele segue, não havia veneno, não havia nada no fruto daquela árvore que, de alguma forma, houvesse sido alterado geneticamente. Era uma árvore boa, e seu fruto era perfeitamente bom e vistoso aos olhos. Tanto que Adão e Eva cobiçaram a árvore. Qual que é a importância dessa árvore, então? O seu significado espiritual. Ela revela que Deus é o dono de tudo e de todos e que a criação deve prestar obediência a Deus. E Adão, então, é colocado sob prova. Por que eu estou falando Adão? Porque Adão é o cabeça ali. Ele é o líder ali. E eles passaram no teste? Não. E qual foi a implicação desse teste que eles foram reprovados? É só a gente olhar lá para fora. Morte, violência, prostituição, desemprego, fome, pobreza, tudo que você imaginar. Essa é a implicação. A gente não precisa nem olhar muito e debruçar muito quais foram as implicações na época, porque essas implicações elas vivem e acontecem até hoje, até Jesus voltar. Por não passarem no teste, eles foram expulsos da terra. Pode não. Bom, sua pergunta pode ser: se Deus sabia que Adão e Eva reprovariam no teste, por que Deus fez isso? Seria isso? Bom, a gente pode pensar da seguinte forma: o plano de Deus é muito grande e a gente não vai conseguir compreendê-lo todo agora. Essa é a primícia de tudo. Mas se a gente pensar, se Adão e Eva tivessem passado no teste, Jesus Cristo teria vindo à Terra? A gente precisaria de um Salvador? Não. Tudo isso está dentro de um plano de Deus, um plano perfeito de Deus. E Adão e Eva não ter passado no teste não imputa nada a Deus essa consequência, porque eles eram livres para fazer aquela escolha. Você quer falar, Mari?
E muitas vezes, às vezes a gente levanta essas perguntas porque a gente fica pensando, pô, tantos males que há no mundo, né? Mas, assim, nada disso provém de Deus. Muito pelo contrário. Tudo isso provém da consequência do ato errado e pecaminoso que os nossos pais tiveram lá. E a nossa herança vem deles. Então, Deus poderia ter feito tudo diferente? Sim, mas implica em tudo que a gente já falou. Deus criou criaturas com livre-arbítrio, no caso Adão e Eva, e eles escolheram aquilo. E é importante a gente destacar que Adão e Eva eles foram criados retos e bons. E a sua natureza era boa, porque eles foram criados a partir de Deus. Para Adão e Eva tomar a atitude que eles tomaram, eles precisavam sair de uma determinada natureza e ir para um caminho muito diferente. É como se a gente estivesse brincando de imã. Você tinha que fazer uma força contrária daquilo para a qual você foi criado. E eles foram as duas únicas criaturas que poderiam escolher essa força. Porque nós não cremos que nós temos a livre-arbítrio mais. Nós temos a livre agência. Porque todos nós já estamos manchados pelo pecado. Então, assim, Deus cria tudo bom. Mas o homem e a mulher, na possibilidade de poder fazer, eles fazem força para o contrário e escolhem um outro caminho. Isso traz muitas implicações e discussões. Uma delas é a expulsão deles do jardim. A gente não sabe quanto tempo Adão e Eva viveu no jardim. Provavelmente foi muito tempo. Muito tempo eu digo, não foi um dia, não foi algumas horas. Passou-se um tempo razoável. E há motivos para a gente crer nisso. Eles foram expulsos do jardim para a porção chamada Éden. Veja, quando eles saem do jardim, eles vão para o Éden. O jardim é o círculo menor, o Éden é o círculo maior. E é interessante que parece que Adão e Eva, eles foram criados no Éden. Eu acho que eles não foram criados no jardim. Pelo menos a Bíblia nos dá indícios disso. Porque Adão e Eva eles foram criados antes que o jardim havia sido criado. E só havia o Éden. Veja, Adão e Eva é criado lá no início do capítulo 2, no 2:4, e apenas no 2:8 o jardim é criado. Então parece que Adão e Eva é criado no Éden, e depois eles são colocados dentro do jardim. E quando eles pecam, eles são retirados do jardim e eles voltam para o Éden. O Éden parece uma representação daquele lugar deserto, ermo. Sabe aqueles filmes que passam aquelas bolas de palha assim? Dá essa impressão para a gente. Vazio, sem muita vida. Sim. Sim. Foi bom. É bom a gente pensar nisso, assim. Falando para os irmãos, esse estudo é um estudo de 5 livros. Eu estou passando o resumo do resumo da sinopse. Mas tem muita viagem nesse livro e que, assim, todas são excelentes. Uma delas, eu nem escolhi falar aqui não, mas eu já vou falar. A defesa dos autores é que dentro do Jardim do Éden havia Adão, Eva, os frutos para eles comerem, peixes, rios, que saía o grande braço no meio do jardim, que saía os braços dos rios. Mas os animais selváticos eles ficavam do lado de fora do jardim. Eles ficavam no Éden. E aí eles até endossam que os dinossauros viveram na época dos homens. A gente crê que sim. A gente não crê que os dinossauros viveram 65 milhões de anos. Eles creem que fora do jardim do Éden havia esses animais selváticos. E dentro do jardim do Éden havia os animais domésticos. Por isso que quando Adão e Eva é colocado fora do jardim, eles estão num lugar que não exista vida, mas um lugar perigoso, selvático, um lugar para o qual eles não foram necessariamente criados. Ali, quando eles são colocados no Éden, eles começam a correr perigo, lutam pela sobrevivência, passam a suar. É só para a gente, eu não estou falando que isso é uma verdade absoluta, é só para a gente tentar imaginar e pensar o que essa expulsão de Adão e Eva do jardim implica, tá? O jardim já é um lugar diferente, seguro,
cheio de comida, boa temperatura, boa umidade, seguro, livre de qualquer doença. Era um lugar que Deus colocou a sua criação. Vamos lá, avançando. Gênesis 3:22. Deus expulsa para que eles não comam da árvore da vida, e é o que a gente viu. E eles perdem também a eternidade quando eles comem desse fruto. Adão é impedido de voltar ao jardim, lá em Gênesis 3:24. E Gênesis 3:24 tem dois aspectos importantes. Eu vou ler aqui para os irmãos rapidamente. Diz o seguinte: expulsou o homem e ele colocou ao oriente, no jardim, querubins. Se a gente pensar em querubins na Bíblia, pensa na Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos. O querubim, Deus, a presença de Deus estava dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo. E o que havia em volta da arca? Querubins. Querubins é como se fossem os guardiões, os guerreiros, aqueles que guardavam a presença de Deus. Lógico, de forma simbólica. Deus coloca querubins na porta do jardim e ele coloca um refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho. Veja, essa espada, ela se mexe e ela se mexe sozinha. Se a gente ler Gênesis 3:24, não tem ninguém mexendo nessa espada. É como se fosse uma espada flamejante que ela circundava e girava em volta do jardim como símbolo de que se Adão estivesse no Éden olhando para o jardim, ele olhava para a espada, olhava para o querubim e falava: eu fui expulso de lá porque eu desobedeci a Deus e Deus agora guarda aquele lugar, eu sei quão poderoso ele é e eu não posso voltar. Todo mundo entendeu a ideia? Chega de Gênesis, né? Hoje o estudo é de Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse 21. Apocalipse, no capítulo 1, fala que esse livro... Oh? A explicação é mais fácil. Não é pouca coisa, não. Bom, eu não sei, você que é o pastor aí. A gente... O que você acha melhor? Tá na metade da aula. Tá. Então vamos continuar, né? A gente tem 10 minutos? Tem 10 minutos, né? Porque é muita coisa, assim. É muita coisa, realmente não... Vai pular muito mesmo, está na metade. Eu vou dar até 10h45 e onde a gente parar, se aí o pastor achar melhor, a gente fala na próxima aula. A gente vê o que dá para fazer. Boa, vamos lá. Nós somos seres eternos? Depende do que a gente estiver falando. Espiritualmente, nós somos seres eternos. Porque o eterno criou a nossa espiritualidade eterna. Por quê? Porque o nosso espírito, ele não é eterno em si mesmo, mas o nosso espírito está ligado àquele que é eterno, que é Deus. E de duas formas. O nosso espírito é eterno para a graça de Deus para aqueles que são salvos, e Deus aplicando a sua graça e a sua misericórdia eternamente, ou o nosso espírito ele é eterno, porque ele é vinculado a Deus, e Deus aplicando a sua ira eterna sobre o nosso espírito. Certo? Então, quando Adão e Eva eles perdem a eternidade no sentido físico. No sentido espiritual, Adão e Eva nunca perderam essa espiritualidade, e nem nós nunca vamos perder. E nós vamos ver que a nossa eternidade, o nosso aspecto de vivência nessa terra é diferente do que vai ser na nova terra. Aí tem 3 coisas. É até bom a gente falar isso antes de a gente entrar. No paraíso que foi criado, lá no Jardim do Éden, Deus se relacionava como com Adão e Eva?
Na viração do dia. E essa palavra é importante. Por que é na viração do dia? Você chega do trabalho que horas? De noite? Né? Aspectos normais, né? Você chega do trabalho de noite, né? Cansado, você chega em casa, você faz um lanche, você toma um banho, você descansa, e aí você vai conversar com sua esposa, com seu marido, com seu pai, com seu filho, né? É engraçado que na viração do dia, Adão e Eva, eles saem, eles trabalham, eles têm suas funções, eles não estão lá espiritualizantes, vivendo de branco para toda a eternidade sem fazer nada. E na viração do dia, Deus vai lá e visita. E Gênesis registra que eles conversam, eles ouvem e eles se relacionam, porque o nosso Deus é um Deus relacional. Agora, como que era? Deus, então, visitava eles na viração do dia, e depois Deus se retirava, certo? Só da sua presença visível ali, de voz, de aspecto. Mas tudo representava Deus e não havia pecado. E como que é hoje? Como que é o nosso relacionamento hoje com Deus? Deus nos visita como? Deus vive onde? Onde que a gente sente Deus? Como que a gente vê? Ou se a gente vê? Alguém sabe? Isso. E o que é, aonde que está o santuário, o templo do Espírito Santo? Aonde? No corpo. Então todos nós que temos o Espírito Santo somos santuários de Deus. Então Deus não vai vir aqui de forma visível, andar conosco quando a gente chegar do trabalho e caminhar com a gente e conversar, e bater um papo, e a gente aprender dele, porque nunca é um papo de igual para igual, é sempre o Criador com a criatura, era assim com Adão e Eva. Não, mas Deus, ele faz morada em nós, em cada um de nós, pelo seu Santo Espírito. E nós temos certeza disso. Todos nós que somos salvos, a partir do momento que a gente converte, a gente tem a certeza da salvação, a gente tem a certeza da vivência do Espírito Santo no nosso ser, porque nós somos novas criaturas. A gente pensa diferente, a gente age diferente, a gente sente diferente, a gente vê o mundo de forma diferente. Mas como que vai ser na nova terra? Vai ser da mesma forma que aqui? Ou vai ser da mesma forma que foi lá em Gênesis? Melhor do que aqui ou do que em Gênesis? Essa resposta está certa, né? Vai ser diferente de tudo, como a Mariana disse, e é como se fosse o ápice de tudo, a melhoria de tudo que houve desde a criação. Por quê? No paraíso criado, lá no jardim, Deus andava conosco, certo? Andava com Adão, no caso, e Eva. Aqui, Deus anda conosco no nosso ser. A gente fala com Deus, a gente sente a presença dele, a gente sente que ele nos conduz e a gente vive para ele. E essa a nossa ligação com Deus é através do Santo Espírito. Na nova terra, nós vamos viver nele. É isso que é diferente. Por isso que o nosso corpo, quando for glorificado, ele vai ser eterno. Mesmo ele não sendo eterno em si, porque ele vai ser matéria. Mas por que ele vai ser eterno? Porque ele vai viver na eternidade, no eterno. Imagine o seguinte, aí já dando um spoiler, né? A nova terra que a gente vai viver, ela está sendo construída. E ela não está sendo construída, tudo isso que eu estou falando não é nada espiritual, não. Também é espiritual. Todas as consequências, os avanços também são espirituais. Mas ela está sendo fisicamente construída. E aí, assim, o Marcelo e a Adriele que não estão aí, depois eles pegam lá na aula, mas não vou nem passar o versículo bíblico para na próxima aula vocês não virem preparados demais. Mas pense o seguinte, a gente vai ter um novo céu, uma nova terra com matéria. A gente vai ter mão, certo? A gente vai ter boca. Por que a gente vai ter isso? Porque se a gente olhar para o início da história, desde o que está lá em Gênesis, não tem nada diferente disso. Lógico que pode ser uma mão muito melhorada, uma fala melhorada, uma mente muito pensante. Porque o que os estudiosos pensam é que antes do dilúvio, o dilúvio foi uma cisão enorme na criação de Deus. Provavelmente, o que eles creem que foi o dilúvio que separou a Pangeia, o único continente, e se dividiu em 5 continentes. Foi o dilúvio que fez isso.
Foi o dilúvio que fez a cisão e a destruição e morte de todos aqueles que o mal estava muito alto, e Deus manda o dilúvio. E com o dilúvio nós temos uma consequência muito grande, que é o que muitos defendem. Com o dilúvio, a capacidade cognitiva, mental do homem foi muito prejudicada. Porque antes o homem vivia junto, numa terra junto, e recentemente do pecado. Com o dilúvio, o homem vai parar lá em Machu Picchu, numa terra isolada onde parece que eles não viveram com ninguém. Mas, ao mesmo tempo que parece que eles não viveram com ninguém, eles têm características semelhantes com aqueles astecas lá do México. E, ao mesmo tempo, eles têm aspectos semelhantes com aqueles lá do Egito. Mas eles nunca se encontraram. Mas eles têm características semelhantes. Por quê? Porque todos viveram e vieram de Adão. Então, o dilúvio ele traz essa consequência. O que muitos defendem é que a capacidade do homem de pensar, de produzir, de fazer antes do dilúvio era potencialmente maior. E assim será na nova terra. Mas lembre-se, tudo vai ter matéria. Vai ter fruto, vai ter árvore, vai ter animais, nós vamos ter corpos. Aí você pode pensar, mas eu sou gordo, eu vou ser gordo lá? Meu irmão, isso cabe a Deus. Eu sei que assim, obesidade é doença, não faz bem, não vai ter doença lá. Eu morri numa explosão de bomba, eu fui pulverizado. Meu irmão, Deus fez o homem e a mulher do pó da terra, no caso do pó do Éden, e soprou o seu espírito na narina. Você acha que Deus não vai fazer algo muito melhor no novo céu e na nova terra, onde você vai viver eternamente? Então pense o seguinte, se você se acha doente, fraco, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, se você acha que você tem que melhorar a sua saúde, tenha os olhos sempre fitos no novo céu e na nova terra. Depois que eu li esses livros, todos os dias, e assim eu espero que todos os irmãos pensem assim, a gente tem que sempre, todos os dias, pensar qual é a nova terra e o novo céu que Deus está preparando para mim. Porque a gente vai viver lá na eternidade. Eternidade, meus irmãos, é um tempo muito grande. Muito grande. E lá vai ser muito bom. Então, assim, o tempo acabou. A gente vai estudar... Hoje era Apocalipse, né? Mas a gente não estudou Apocalipse. A gente vai estudar Apocalipse, então, na próxima semana. Especialmente o capítulo 21 e o capítulo 22. Aí eu já vou fazer uma explicação aqui para os irmãos. Apocalipse, logo no início, capítulo 1, fala a respeito da característica, que foi João o apóstolo. João escreve Apocalipse no ano 66 a 95 depois de Cristo, é nessa janela. E João, o livro de Apocalipse é tão singular porque João tem uma visão. É diferente dos outros autores que foram inspirados por Deus, João tem uma visão. E visão é um aspecto diferente, porque ele é transportado espiritualmente e tem uma visão. Então, João tem uma visão real daquilo que é e o que vai ser, porque está sendo feito. E só vai se completar com a volta de Jesus. Esse é o aspecto inicial de Apocalipse, tá? No início, isso é o capítulo 1. Até o capítulo 3 e 4, João escreve a respeito das igrejas. E aí, os irmãos devem se lembrar que cada igreja tem um determinado problema, cada igreja tem sua fragilidade, e João exorta essas igrejas, educa essas igrejas, no sentido de que tenham os olhos fitos para Jesus Cristo, cresçam como noiva de Jesus, porque ele vai voltar para pegar a sua noiva. Depois do capítulo 4 até o capítulo 18 e 19, é um aspecto que a gente não vai abordar, porque não cabe como assunto. Apocalipse é um livro muito grande, e do capítulo 4 até o 18 e 19, fala a respeito dos últimos dias. Essa é uma janela muito simbólica, que não pode ser tratada como é o início de Apocalipse, nem o Apocalipse 21 e 22, porque fala a respeito de visões simbólicas que têm que ser tratadas e interpretadas com base na Bíblia. E a gente não vai tratar isso. Se o pastor achar conveniente a gente estudar do 4 ao 18 e 19 em outro momento, a gente pode fazer. Ele pode fazer. Eu não. Mas essa janela trata a respeito desses outros assuntos. Porque João tem a visão João exorta as igrejas, depois João tem a visão dos últimos tempos, até chegar no 20, 21, 22, João fala a respeito necessariamente do último tempo, como vai ser. E esse que é o nosso propósito da aula, tá? Então, vamos terminar. Então, alguém tem alguma pergunta?
Não, pode me perguntar. Quantas? Se for alguma pergunta relacionada à próxima aula, aí eu falo que a gente tenta responder na próxima. Mas se for dessa, podem ficar à vontade. Dúvidas? Ninguém tem nada? Tá tudo certo? Todo mundo concordou com tudo? Livre agência. Isso. Você é livre para fazer tudo. Só que tudo manchado pelo pecado. É assim, o livre-arbítrio é realmente... Tem várias definições, tá? Mas uma simples. Adão e Eva foram as únicas criaturas que puderam escolher realmente entre continuar fazendo o que é bom, para o qual eles foram criados, ou ir para o caminho ruim, que é se afastar de Deus. Nós não temos essa possibilidade, que tudo que a gente faz já é manchado pelo pecado. E a nossa busca constante para não fazer aquilo que é manchado pelo pecado é se voltar para Deus. Mais alguém? Uhum. É difícil essa pergunta mesmo. Se não havia pecado no Éden, por que a serpente estava lá? Vamos pensar. O céu era o lugar de Deus, certo? E a gente vai até tratar o que é o céu, numa visão judaica. Onde fica o céu? Mas o céu foi onde começou as primeiras rebeliões, não foi? Se a gente pegar lá em próprio Apocalipse, o mal não começou na terra, porque a serpente já existia. E para existir serpente, já existia alguma criatura que se rebelou contra Deus. Então, no próprio céu, que é um lugar, por isso que é feito novo céu e nova terra nesse contexto. No próprio céu, um anjo do Senhor se rebelou contra ele porque ficou com inveja de Jesus Cristo, que é realmente o Senhor. Ele queria ser mais do que ele. É como se houvesse uma sinfonia, todo mundo cantando numa orquestra. E Satanás, ele destoava naquele ritmo e em tom. Por que havia serpente no Éden? Porque o Éden era totalmente perfeito. Porque ele foi criado por Deus. As criaturas ali todas eram perfeitas. Mas a serpente, ela era uma criatura não dali feita. Ela era uma criatura que foi colocada ali como agente do teste de prova. A árvore do conhecimento do bem e do mal era só um símbolo, uma espécie de sacramento. Mas o agente para fazer o mal era a serpente. Então a serpente ela não foi criada, se a gente pegar Gênesis, ela não fala que a serpente foi criada e colocada ali junto. A serpente é de uma outra época. Logo que não a cobra em si, mas o que ela representava, Satanás. Ela é de uma época diferente do que é o Jardim do Éden. E quando é colocado o Jardim do Éden, e o homem ali, e toda a sua criação, Deus pega essa criatura que já existia e coloca ali e fala, você vai ser o agente de prova, já sabendo o que vai acontecer, entendeu? Eles não estão no mesmo tempo e espaço. Ela foi pegada e colocada ali. E a colocação dela ali, veja, o meu gesto é simbólico justamente para tratar disso. É Deus que pega ela e coloca ela ali. Exatamente, mas ela vai fazer exatamente o que Deus quiser. Ela não vai contaminar aquela criação, não. Ela só é aquele pontinho ali, entendeu? Não é uma maçã podre num cesto de maçãs, não. Tá? Mais alguém? Oi? Recebe o castigo. Isso está lá entre Apocalipse 4 a Apocalipse 18. Pede o pastor para dar um estudo desse livro aí, que vai ser muito bom. Tem. Mas Apocalipse trata exatamente de como é a punição. E qual é o momento que a serpente viveu no Éden, o momento que ela vive hoje e o momento que a serpente vai viver no novo céu e na nova terra. São 3 momentos diferentes. Apocalipse trata disso. Mas eu tenho dificuldade, é um texto difícil. Mais alguém? Então, vamos orar então. Aí semana que vem, se Deus quiser, a gente termina. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos dar vontade, Deus, de vir à Tua casa, aprender do Senhor.
E que o Senhor, ó Pai, aumente o nosso desejo, ó Pai, a nossa percepção de viver, ó Pai, aos pés de Cristo Jesus, naquilo que está escrito na palavra do Senhor, ó Pai. Naquilo que Deus prometeu, Pai. Aquilo que a gente tem certeza de que vai acontecer, porque foi o Senhor que falou. Que o Senhor nos afaste, ó Pai, das coisas desse mundo que às vezes nos prendem. E nos deem os olhos, ó Pai, sempre fitos no Senhor e naquilo que o Senhor prometeu para nós, que há de vir. Nós ansiamos, ó Pai, pela volta do Senhor, ansiamos viver com o Senhor sem pecado, sem mácula, sem nada de ruim, ó Deus, por toda a eternidade aos pés de Cristo Jesus, cantando Santo, 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 digno ao Senhor, digno ao Cordeiro, ó Pai. Em nome dele que oramos. Amém.